aquele que não tem nada, saiba que, tendo Deus, tem tudo. Deus deve ser nas nossas vidas o nosso maior bem. E por Ele nós devemos estar dispostos a sacrificar absolutamente tudo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perdê-la por causa de mim, ganhá-la-á. Mas, infelizmente, não é assim que o homem moderno pensa. Ó, pessoal, já vou logo dizendo, quando eu falo homem moderno, inclui a mulher, tá? Eu não vou ficar todas e todas, eles e eles. Isso é Paulo Freire. Eu sou padre. Ah? Então, hoje, facilmente se escolhe o pecado e se deixa Deus para trás. Hoje, casamento não é para o resto da vida. Ele é eterno enquanto durar, como diz a poesia de Vinícius de Moraes, né? E as pessoas vão para a segunda, para a terceira união, de boa. Porque, afinal de contas, eu tenho direito a ser feliz. Essa é a grande bandeira do homem moderno. Santo Agostinho já ensinava que quem tem Deus e mais alguma coisa, tem menos do que aquele que tem só a Deus. Sabem por quê? Porque quem tem só a Deus, Deus preenche todos os espaços no coração. Aquele espaço que uma criatura, qualquer que seja, ocupar, Deus não está ocupando. E se é 20% do meu coração, eu vou ter 20% a menos de felicidade. Porque nós não fomos feitos para encontrar a felicidade fora de Deus. Isso é algo que está na nossa natureza. O homem nunca será plenamente feliz fora de Deus. Então, quanto menos temos, menos apegados somos, menos distraídos do caminho do céu e mais livres. Por isso a nossa fé vai pregar o desapego. E não só a nossa. Pegue o budismo. O budismo também fala disso. Por quê? Conforme os ensinamentos budistas, o sofrimento acontece quando a gente deseja alguma coisa e não obtém aquilo que deseja. E aí qual é a solução budista? Não desejar. Nós católicos não vamos por aí. Porque tudo que Deus criou foi bom. É bom. Agora, nós precisamos educar o livre-arbítrio. E aí vem, por exemplo, a virtude da temperança que nos dá a justa medida no prazer. Então, o problema não está no desejo em si. Se o desejo é reto, se eu sei dosar, por exemplo, os meus apetites, então eu não tenho que parar de desejar. Eu só preciso me ordenar nas chamadas paixões.
Quando temos um problema, acreditamos que Deus se esqueceu de nós ou nos ama menos do que aqueles que têm tudo. É inevitável a gente se comparar com outras pessoas. Agora vamos ver o que diz Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pensamos assim quando o nosso tesouro está na prosperidade material, no afeto das pessoas, no êxito profissional. Normalmente, o nosso tesouro é revelado a partir dos temas que mais ocupam as nossas mentes, as nossas conversas. Porque a Sagrada Escritura também diz que a boca fala daquilo que abunda no coração. Então, comece a ver sobre quais assuntos você fala em família, com seus amigos. O que está no centro das suas preocupações? O que lhe traz alegria e o que lhe entristece? Estes são temas de direção espiritual. A gente pergunta isso, porque de acordo com a resposta, nós vamos ver para onde essa alma está se encaminhando. Se a preocupação dela é a santidade, eis aí o objetivo da vida do homem. O nosso grande desafio, que por sinal é uma construção diária. A cada dia a gente deve se libertar do velho homem. É a partir das respostas que a gente vai ver, portanto, se a pessoa vive na vertical ou na horizontal. Só está preocupado com o carinho que não recebe, eu faço muito, recebo pouco nessa minha relação. Meu dinheiro não dá para nada. Revela muito sobre nós. As próprias murmurações revelam muito sobre nós. Quando ficamos sem nada, na bancarrota, Deus nos permite ver se nosso tesouro está nele. Pois se estiver, não nos abalaremos, já que os cristãos verdadeiramente convertidos se preocupam com uma coisa: está a caminho do céu. Viver na graça de Deus, fazer o bem. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, diz que o caminho da cruz é o caminho que Deus escolhe para os seus filhos. Vejam que interessante. Jesus, desde o início da sua vida, enquanto ser humano, desde que ele se apercebe como pessoa, ele sabia qual era a sua missão. Quando ele se perde de Nossa Senhora e São José no templo, depois vem Nossa Senhora avexada, como dizem lá no Nordeste: meu filho, onde é que você estava? Eu e seu pai ficamos preocupados. Não sabíeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? Então, a orientação de vida de Jesus era para quê? Era para a morte. Era para a cruz. Para isso ele veio. Em nenhum momento ele arredou o pé. Agora,
O sofrimento para nós é repugnante. E é normal isso. Gostar de sofrer é uma doença psiquiátrica, chamada masoquismo. Né? E aí nós vemos Pedro, no evangelho de hoje, repreendendo Jesus, quando ele começa a profetizar tudo o que iria acontecer na sua vida. Por quê? Porque eram visões diferentes. A visão de Jesus era divina, a visão de Pedro era humana. E o que Jesus diz a Pedro? Cala-te, Satanás. Por quê? Porque aquela solidariedade de Pedro vinha do demônio. Tinha por objetivo fazer Jesus pular fora do Calvário. E se Jesus tivesse feito isso, não haveria vitória sobre a morte. Então seria um desvio de foco, para usar uma palavra da moda. Santa Teresa continua: o caminho da cruz é o caminho que Deus escolhe para os seus filhos. Vejam, as nossas vidas devem ser uma imitação de Cristo. Jesus vem não somente para vencer o pecado e a morte, não somente para nos premiar com a ressurreição, a partir da ressurreição de Jesus, isso é uma certeza que nós temos. São Paulo diz: se com Cristo sofrermos com Ele, seremos glorificados, ressuscitaremos. Mas Jesus vem também para ser modelo de vida para todos nós. Ele é verdadeiro homem. Tudo que ele passou na paixão, ele sentiu de fato na carne. A heresia dizia: para Jesus era fácil. Ele era Deus. Achar que Deus suspendia as dores de Jesus significa chamar aquele que é a verdade de mentiroso. Ele fez um teatrão. De jeito nenhum. Jesus viveu em tudo a natureza humana, menos o pecado, diz a Sagrada Escritura. Tem gente que diz que ser santa como Nossa Senhora é fácil. Ela não nasceu imaculada, sem a ferida do pecado original? Até eu já escutei isso. Ai, meu Deus. Santa ignorância, Batman. Eva também era imaculada, saiu imaculada das mãos de Deus. E, no entanto, graças a ela, estamos todos nós gemendo e chorando neste vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, não é? Pelo amor de Deus, essa não é a minha visão da vida e do mundo, né? Eu estou falando justo da questão do sofrimento, da morte que entrou no mundo por causa do pecado, a morte com todas as suas consequências, velhice, adoecimento. Então é nesse sentido que eu digo, vale de lágrimas. Por quê? Porque o ser humano não estava programado para isso, para essa deterioração. Mas acabamos aqui. E não é assim que estamos pagando uma conta que não é nossa. Não é isso. Afinal de contas, Deus está nos destinando para o céu ou não? Nos redimiu ou não? Pagou a conta que era nossa ou não? Tá, a diferença é que o céu, que seria herdado por nós gratuitamente, agora tem que ser merecido. E aí vem o socialismo e acaba com a meritocracia.
Que máximo, né? Quem é que queria essa igualdade desde o início? Quem é que queria ser como Deus? Que não aceitava a diferença de classe? Alguém falou diabo aí? Acertou. Pronto. Lógico que nós cristãos vamos querer igualdade de oportunidades para todos. Em dignidade todos são iguais perante Deus. Agora Deus criou tudo diferente. As flores não são iguais, até irmãos gêmeos. Tem vontades diferentes, personalidades diferentes. Então não me venha com um discursinho do igualzinho, porque não cola. Muito bem. Existem duas maneiras de ser filho. Imagina, eu vejo meu pai trabalhando e sofrendo, e aí, por empatia, eu vou lá ajudá-lo. Eu quero sofrer com meu pai. Não vou deixá-lo sozinho. E tem aquele filho que vê o pai sofrendo na dificuldade, vai curtir a vida. E aí eu pergunto, você está disposto a sofrer com Cristo? Porque vamos lá, Santo Inácio de Loyola propõe 3 graus de humildade. Quais são esses 3 graus? O primeiro, sem o qual ninguém se salva, que é cortar com o pecado mortal. No segundo grau vem o combate ao pecado venial, buscando-se a indiferença diante das criaturas. É aquela pessoa que começa a responder, tanto faz. Você quer feijoada ou vatapá? Tanto faz. Sorvete ou pudim? Tanto faz. Então a gente começa a se desapegar. O que vier está bom. Não reclamar de nada. Ser indiferente. E o terceiro grau é da pessoa que procura pobreza com Cristo pobre, humilhação com Cristo humilhado. É o grau mais elevado que existe. Isso aí significa o quê? Não é uma doença mental. Oi, tudo bem? Você aqui me humilha? Vai, eu quero ser humilhado agora. Me coloca mais raso do que o chão. Não é isso. É simplesmente não desviar das cruzes. Até porque quem desviar da cruz de madeira, vai achar ali a cruz de ferro. Desviou da cruz de ferro, vai achar a cruz de mármore. Porque é ela um sintoma, por exemplo, de apego. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de dor. Então, a gente pega pessoas que estão aí sofrendo por causa de prejuízo financeiro. E é um prejuízo atrás do outro. E aí teve uma pessoa que eu falei, será que não é porque você é apegado a dinheiro? A criatura ficou muda, não falou mais nada, depois também nunca mais voltou para conversar. Então Deus está tentando ajudar, e a pessoa não quer. Agora, quando eu me desapego, questões financeiras não me farão sofrer. Olha que interessante. Aí eu pergunto, você quer seguir Jesus no Calvário ou na ressurreição? Veja, na realidade, nós podemos desejar a ressurreição. Aliás, nós esperamos a ressurreição. Mas entendemos que não chegaremos à ressurreição se antes passarmos pelo Calvário. E me preocupa
essa protestantização da igreja. Porque no protestantismo tem várias denominações que só trabalham o Deus que liberta, que cura. É a honra, a glória e o poder aqui, nesta vida. Eu compro bênçãos pagando o dízimo. Então, muito cuidado com esse tipo de discurso. Porque a nossa teologia é a teologia da cruz. Engraçado que tem muita gente que faz curso de programação neurolinguística e, ao fazer o curso, começa a trabalhar a questão da dor e do prazer, no curto e no longo prazo. Vejam que interessante. Eu vou fazer um parêntese aqui. Imagina o menino que tem uma prova amanhã e os colegas o chamam para jogar futebol. Ele, muitas vezes, vai trocar o prazer de longo prazo, que é a aprovação no final do ano, por um prazer de curto prazo, que é o futebol aqui e agora. Porque ele quer fugir da dor de curto prazo, que é passar a tarde estudando, e aí ele não consegue enxergar a dor de longo prazo, que são os 3 meses de recuperação. Olha isso. Então vejam, nós naturalmente procuramos fugir das dores e buscar os prazeres. Sendo que o cristão, ele vai, lógico, tentar evitar as dores. Não é problema. Eu não posso me revoltar com aquela dor que eu não consegui evitar. Eu tenho que aceitar a vida como ela é. Procurar o melhor, mas aceitar o que eu obtiver. Por isso eu gosto tanto daquela oração da serenidade que está lá no nosso site. Entre no guia devocional, você vai ver. Senhor, dá-me força e coragem para mudar o que eu puder mudar. Resignação para aceitar o que eu não puder. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Então, a nossa fé fala disso. Eu vejo muita coisa de programação neurolinguística já na teologia cristã. Muita coisa de psicologia positiva na nossa teologia, está tudo lá. Não com esses nomes, mas está tudo lá. E se não está lá, a gente vai ver nitidamente na vida dos santos, que nos inspiram. Que fizeram o quê? Colocaram o Evangelho em prática. Agora hoje as pessoas só querem psicologia de autoajuda. É uma espécie de pelagianismo moderno. Eu sou responsável pela minha felicidade. Ou seja, a graça de Deus não, deixa Deus lá. Outra frase de Santa Teresa: quanto mais Deus nos ama, mais sofrimento nos dá. E eu já o escutei de pessoas seguintes: não, então eu não quero esse Deus aí não, padre. Esse Deus seu é diferente do meu. É diferente, porque o meu é o Deus da Bíblia e o seu é um Deus da sua cabeça. Fantástico, imaginário. Cuidado com esse Deusinho fofo. Vamos lá. Também aqui, não estou querendo dizer, olha, Deus é duro, é justo. Eu sempre falo da importância de se conhecer bem a misericórdia de Deus. No diário de Santa Faustina. Ali tem o Deus, vamos chamar de fofo, mas verdadeiro. A fofura do Deus verdadeiro. E não a deformação
da misericórdia de Deus, como a gente vê hoje em dia, inclusive saindo da boca de pastores. Pastores que eu digo desde o pastor evangélico até sacerdotes. Santa Teresinha do Menino Jesus, que estava nesse terceiro grau de humildade de Santo Inácio, pedia mais sofrimento. Por quê? Porque ela estava louca? Para quem não sabe, ela morreu aos 24 anos de tuberculose. Tossia sangue, para vocês terem ideia. A questão é que Santa Teresinha tinha uma visão tão sobrenatural, que ela dizia: Senhor, veja, gente, não é que ela disse isso do jeito que eu vou falar, que eu estou traduzindo Santa Teresinha, para vocês entenderem essa teologia dela. Senhor, eu confio em Ti, eu sei que Tu és bom. Se Te aprouve que eu ficasse tuberculosa, Te louvo e Te bendigo. Eu me uno a Ti na cruz. Não vou murmurar, não vou me queixar, porque eu sei que isso só está acontecendo na minha vida, porque Tu estás permitindo. Eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua misericórdia, confio no Teu poder de me curar. Mas eu só quero a cura se Tu quiseres a minha cura. Não tem aquela palavra de São Paulo que diz: completo em minha carne o que faltou na paixão? Então ela queria completar na sua carne essa paixão. Então, essa atitude de Santa Teresinha é a atitude de uma pessoa de fé. E ela pedia mais se sofrer mais significasse salvar mais almas a partir dessa união mística com Cristo sofredor. Em outras palavras, ela estava disposta a dar a sua vida pelos pecadores. Recentemente, eu não sei se foi no domingo passado, talvez sim, eu falei daquele bispo lá de Madre Teresa de Calcutá, que quando soube que ela tinha infartado, disse para Deus: a vida dela é muito mais importante que a minha. Ela faz muito mais o bem do que eu. Então, Senhor, se for da Tua vontade, me leva, mas deixa ela. Deixou para Deus. E Deus pegou essa oferta de amor, levou o bispo, e o bispo vai para o céu, porque isso é um martírio de amor. E deixa a Madre Teresa fazendo bem, ou seja, tudo de Deus vai no sentido do bem. Agora, quem acha a morte uma desgraça? Poxa, Deus poderia ter salvo o bispo e a madre, né, padre? Tem gente que só pensa desse jeito. Se esquece que a Sagrada Escritura diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, o que de belo existe no discurso de Santa Teresinha? Essa procura da máxima semelhança com Jesus Cristo. Ela estava disposta a dar a sua vida, porque entendia que não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O sofrimento, portanto, é uma bênção, na medida em que, se eu fiz o que podia para evitá-lo, e ele continua lá, Deus quer alguma coisa com isso. Então a melhor coisa é, nesse momento, se unir. Não murmurar, não se vitimizar. Hoje a vitimização é uma moda, e por isso que tem tanta gente depressiva. Porque um dos grandes ingredientes da depressão chama-se vitimização. Muito deprimido é vítima. É vítima do esposo, é vítima do trabalho, é vítima dos amigos, é vítima do padre, é vítima de todo mundo, só não é vítima de si. A pessoa não entende que o problema está nela, no modo de encarar a vida, no modo de encarar os relacionamentos. Sai daí. Eu muitas vezes, quando estou tratando com deprimido, eu começo a cobrar: o que você está fazendo para ajudar o próximo? O que você pode fazer? Vamos montar um horário aqui?
Porque aí a pessoa saindo de si mesma, e sobretudo se ela vai ali, onde tem o pobre, o sofredor, eu gosto muito de mandar lá para o Instituto Dom Orione, para verem o quanto que aquelas crianças, porque são todos homens, só que com problemas mentais graves, são multideficientes, alguns deficientes físicos também. É impressionante. Quem já esteve aqui no Dia de Fé e Obras comigo? Vocês testemunham isso? Você foi também no Dia de Fé e Obras? Ainda não? Vamos agendar. Pessoal, são meninos felizes ou não? A felicidade transborda ali. Das pessoas que servem também, os irmãos orionitas, é incrível. Então, como a gente explica isso? Diga para mim. Uma vez eu escutei o testemunho de uma cega, que me impactou. Ela dizia, muitas vezes a gente pode até vir a sofrer, mas muito mais pelo que colocam na cabeça da gente. Tive a oportunidade de conversar com ela depois de um testemunho. Ela disse, eu sou cega de nascença, eu não sei o que é ver. Então como é que eu vou sofrer por uma perda que eu não tive, se eu não sei o que é a visão? Entendo mais ou menos pelo que as pessoas me explicam. Mas eu sei o que é o olfato, eu sei o que é o paladar, eu sei o que é o tato, e eu sou feliz com essas coisas. E eu sou um ser humano completo, sim. Olha que bonito, olha que profundo. Porque a gente olha para um cego com a pena. Tudo bem que em si, essa compaixão, poxa, gostaria que ele enxergasse. Em si é um movimento bom da alma, não está desordenado não. Mas a gente tem que entender que cada um vai vir com um desafio na vida, vai ter aquele que vai nascer sem braço. E essas pessoas devem nos interpelar sobre, por exemplo, o uso que eu estou fazendo dos meus olhos. Que tipo de leitura, que tipo de programa você vê? Ao ver uma pessoa em cadeira de rodas, sem pernas, pergunte-se, para onde as minhas pernas estão me levando? É para a igreja? É para o bordel? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente precisa aprender a ler esses muitos recados que Deus nos dá. Mas numa vida distraída, numa vida só de corre-corre para ganhar dinheiro, numa vida de 1001 compromissos, como é que eu vou conseguir tempo para meditar? Para pensar no que é importante? Quanto tempo você gasta pensando na sua vida? Em como você vive a sua vida? Examinando a sua consciência? A igreja fala da importância do exame de consciência. Você faz isso todo dia? Santo Inácio sugere inclusive 2 exames. Um no meio do dia. Por quê? Porque eu fiz o outro exame na noite anterior. E aí qual é a ideia de Santo Inácio? Se por acaso eu comecei o dia mal, caí no mesmo pecado de ontem, eu corrijo o rumo do meu dia ali, pelas 2 horas da tarde, até o final do dia. Eu inclusive tenho sugerido aqui, a partir dos estudos que tenho feito de psicologia, a partir do momento que vejo o quanto que os pensamentos geram emoções, e o quanto que muitas vezes as emoções fazem as pessoas não rezar, ir para o pecado, eu sugiro um exame das emoções no final do dia. Qual é o sentimento que está no seu coração? É o medo? É a mágoa? É a tristeza? O que é? Porque aí eu preciso me interpelar. Eu estou triste por quê? Estou com medo de quê?
mágoa de quem, raiva de quem, por que estou com raiva? Porque se eu não paro para fazer isso, como é que eu vou corrigir o rumo? Como é que eu vou curar esse coração? E aí vejam, depois as pessoas se queixam da depressão, mas um dia dorme com mágoa, no outro dia dorme com raiva, no outro dia dorme com medo, no outro dia dorme frustrada, no outro dia dorme decepcionada, no outro dia dorme triste. 9 fora, a vida é uma droga, não vale a pena viver. Agora, muitas vezes não, segundo a psicologia, as emoções dependem dos pensamentos. Se eu quiser emoções boas, eu tenho que alimentar a minha cabeça de bons pensamentos. E o que a Sagrada Escritura tem? Bons pensamentos. As balizas das nossas vidas. Então eu fiz tudo para evitar o sofrimento. Não consegui, Deus está permitindo. Algo Ele quer com isso. Algo de bom, porque as ações de Deus são sempre no sentido do bem. Nunca percamos isso de vista. Muita gente perde a fé depois de brigar com Deus por causa dos momentos de provação. Vamos nos lembrar o que eu falei aqui, eu acho que foi no domingo passado que eu falei das 3 fontes de sofrimento. Eu vou recordar, não sei, recentemente eu falei sobre o assunto, foi o retrasado, né, por aí, enfim. A gente sofre em função dos nossos pecados. Eu dou um soco em você, você me devolve o soco, eu estou sofrendo consequência do meu desvario. A gente sofre pelos nossos apegos. Se eu não tenho a posse do meu ídolo, eu vou sofrer. O meu ídolo pode ser o dinheiro, a beleza física, a saúde, sei lá o quê. E tem o sofrimento que é mandado por Deus, que é o sofrimento provacional. E aí eu tenho um exemplo muito bom para dar para vocês. Depois em casa, anota aí, dever de casa, vocês vão procurar os vídeos motivacionais de um menino não, era menino, hoje é um homem, né? Nick, N-I-C-K, põe aí produção na tela. Vujicic, se escreve Vujicic, V-U-J-I-C-I-C, ele é de origem eslava, ele nasceu sem braços e sem pernas, imagina um tronco, na realidade ele tem um pezinho, um órgão ali, que é parecido com um pé, todo deformado, né? E a história dele é muito interessante. Ele escreveu um livro intitulado Uma Vida Sem Limites. Vale a pena dar de presente para todo deprimido. Todas as pessoas que se vitimizam, que se coitadizam. Mais uma vez, pelo amor de Deus, quando forem dar, cuidado, gente. Aqui eu estou falando para vocês entenderem. Mas quando a gente vai tratar com pessoas com o desafio da depressão, temos que medir todas as palavras. Quando eu digo a pessoa se vitimiza, se coitadiza, não é com raiva de quem está com depressão, não é naquele espírito do tipo, deixa de ser vítima, para com isso. Nós temos que ter misericórdia sempre no trato com os nossos irmãos. Eu fico até com medo da criatura chegar, olha aí o que o Padre Fernando mandou te entregar aí para você parar com esse seu vitimismo. Aí joga o livro, pelo amor de Deus. Mas esse livro é fantástico. Por quê? Porque mostra que até a conversão do Nick e da família era só revolta. E aí um belo dia ele entende por que veio ao mundo daquele jeito. E é lindo escutar o testemunho. Ele dizendo que não mudaria nada da história dele. Porque ele não sabe se ele tivesse braços e pernas, ele estaria onde está. Ele fala, olha, me transformei num palestrante motivacional, tenho levado as pessoas para Deus, muitos jovens, sobretudo, têm se convertido, porque eu sou assim. Eu rodo o mundo, escrevi livros, já participei de vários programas importantíssimos, de grandes entrevistadores, graças à minha condição. Então, hoje eu sei que Deus me usa. E por isso eu sou feliz. E é interessantíssimo ver que ele nunca se coitadizou. Vocês vão ver vídeos dessa criatura acordando,
se vestindo sozinho, fazendo a própria comida. O cara surfa, ele nada, sem braço e sem perna, todo se requebrando assim, é o máximo. E ele casou. Eu não sei se tem filho. Tem? Olha aí, tem. Sabia não. Que tal? 2 filhos. Olha aí, que espetáculo. Vão ver, gente. Quando vocês tiverem alguém na família se queixando, murmurando, dá uma olhada, é fantástico. E Jesus, o Filho de Deus, tinha o básico para viver, foi perseguido e sofreu toda a paixão, como nós conhecemos. E isso é o que há de bonito nas almas que sofrem, vivem como Jesus. Mas não qualquer alma que sofre, senão aquela que aceita resignada ao seu sofrimento, e não a que vive no queixume, na murmuração, na vitimização. Já falei e repito, a murmuração é completamente inútil na medida em que ela não resolve os nossos problemas. A murmuração é a falta de caridade para quem convive conosco. E a murmuração é pecado. Eu estou, de certa maneira, numa mini revolta contra Deus. E de revoltinha em revoltinha vem a revoltona. Que é essa ruptura, eu chuto o pau da barraca mesmo, que esse Deus não está nem aí para mim. Quanto mais eu rezo, padre, mais fantasma me aparece. Os fantasmas vão aparecer enquanto esse tipo de pensamento estiver na sua cabeça. Quando você desencanar dessa mania de ficar anotando, aqui Deus me ouviu, aqui Deus não me ouviu. Estou esperando isso, Deus ainda não me respondeu. Para com isso, neurótico. Eu não conheço melhor explicação para se conviver com a realidade do sofrimento do que essa que a teologia católica nos dá. Inclusive, na catequese tem uma aula inteira, farta sobre esse assunto. Bem mais elementos do que eu estou podendo dar aqui hoje. Vão lá. Aí tem gente que fala, já fui no canal Fé Católica e não está. Eu procuro as aulas e não estão. Sabem por quê? Essas aulas estão fechadas para quem se inscreve. Eu quero obrigar a se inscrever na catequese. Se inscreveu, aí você tem acesso a tudo. Tem outras razões também, né? Hoje o YouTube daqui para ali derruba um canal porque está defendendo isso, está defendendo aquilo, não está defendendo a agenda ou está contra as agendas que existem aí. Tá? Então, inscreva-se. Procure lá no site como se inscrever. Se inscrever, você vai ter acesso a tudo. E faça esse apostolado de mandar essa aula para as pessoas que estão sofrendo, porque vai ser a via de libertação delas. Aliás, vai ser, não, vai depender da resposta delas, né? Pode ser a via de libertação delas. Então, nós temos que entender que o sofrimento na vida é inevitável e temos que aprender, portanto, a conviver com ele. Aquele conselho do pedagogo Dale Carnegie, coopere com o inevitável. Depois, aqui vem um dado interessante que só a fé cristã tem. Você pode entregar esse sofrimento a Deus por uma intenção expiatória ou impetratória. Do que eu estou falando aqui? Eu entrego o meu sofrimento para diminuir o meu purgatório, para expiar pelos meus pecados, ou para expiar pelos pecados de alguém que já se foi. Eu posso oferecer por uma alma que está no purgatório, pelos meus familiares, enfim, depende de cada um. Ou eu posso oferecer esse sofrimento pedindo algumas graças a Deus. Foi o que o bispo fez. Ele ofereceu a vida dele. Pedindo o quê? Para a Madre Teresa continuar viva. Então aí, o sofrimento vai ter valor. Ele não se perde. E isso é o que é genial. A gente tem um consolo a partir disso. Agora, vamos lá.
Que tal, nos dias de sofrimento, se você não está sabendo como administrá-lo, como sair dele, procurar um médico, um terapeuta, um padre, uma leitura espiritual, um testemunho no YouTube, está cheio. Agora, antes de mais nada, pare, reze e pergunte a Deus: Senhor, me mostra por que eu estou passando por essa situação. Qual o sentido desta prova na minha vida? Põe a cabeça para pensar e com certeza Deus vai lhe responder, quando você menos esperar. E aqui eu já vou dar algumas dicas de algumas virtudes que, a partir da aceitação, mais uma vez, eu vou deixar muito claro aqui, porque os inimigos da igreja sempre dizem que, e você pega até grandes, entre aspas, né? Grandes filósofos como Hegel, o próprio Nietzsche, que eu vou citar daqui a pouco, falando mal da nossa doutrina, porque simplesmente não a conhecem, não a entenderam. Ou vai que até dolosamente a deformaram para vender o seu discurso. Não estou em posição de julgar, nem quero, não é o meu papel aqui. Mas o que eu posso dizer é que, no mínimo, não entenderam. Por quê? Não é assim que a igreja vai convidar os fiéis a um quietismo. A vida é isso aí, aceita e pronto. Não, tenta sair, faz o que você puder. Vamos lá, reza. Eu acabei de falar, procura um médico, terapeuta, diretor espiritual. Não está tendo jeito, aceita. É aí que entra a aceitação. O Dale Carnegie fala isso. Nesse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Porque não tem outra opção. Simplesmente isso. Então, se eu aceito, eu vou estar crescendo no mínimo na fé, porque eu sei que Deus está no comando, na esperança, porque nós sempre temos a esperança de uma melhoria, ou se eu não melhorar, eu ofereci o meu sofrimento, eu tenho esperança de que Deus atenda o meu pedido, ou que a minha dívida de purgatório seja diminuída ou extinta, e também eu cresço na paciência. O que é a paciência? Paciência é a capacidade de sofrer. Capacidade de sofrer o quê? As esperas de Deus. Esperar o tempo de Deus. Capacidade de sofrer os defeitos do outro, por exemplo. Paciência tem esses dois aspectos. E outra coisa, humildade. Por quê? Porque eu aceito os desígnios de Deus. Eu me submeto àquilo que Deus quiser. E aí, olha que bonito. Paciência e humildade são as duas pernas do amor. Pode ver, não existe amor sem paciência e humildade. Todo mundo que ama é paciente, porque sabe esperar, porque aceita o outro como ele é. E é humilde porque se submete ao outro, quer ser o servo do outro. E aí eu estou falando de quê? Das 3 virtudes teologais, que são as que nos conectam com Deus. Eu acabei de falar que você cresce no sofrimento, na fé, cresce na esperança e cresce na caridade, porque cresce em paciência e humildade. E sobretudo, no amor primeiro e mais importante, que é o amor a Deus. Eu não fico chateado e nem brigo com Deus. Olha aí. Então, você perdeu tudo? Será que não é porque seu tesouro estava nos bens materiais? E como isso não lhe levaria para o céu, Deus lhe tirou tudo? Caríssimos, o caminho que foi seguido para que pudéssemos ter acesso à felicidade eterna foi o caminho da cruz. O caminho da cruz
não é um caminho de prazeres. Hoje em dia a gente vê muitos inimigos da cruz na igreja, que tem esse mesmo discurso de Pedro, que não queria que Jesus sofresse aquilo. E Pedro tinha quem por trás? O diabo. Então, muito cuidado, porque a atitude de Pedro pode parecer uma coisa boa, né? Nossa, Pedro está tão compadecido de Jesus, quando na realidade a gente vê aí o objetivo do diabo. Vamos lá. Eu pergunto a vocês, os santos da igreja foram infelizes? Não, foram as criaturas mais felizes. Os santos da igreja eram doentes mentais? Não. As pessoas mais lúcidas. Agora, vá para a Bíblia de Satanás. Qual é o resumo dos mandamentos? Faça o que quiser, esta é toda a lei. Um convite ao prazer, à realização pessoal. Eu sou a medida de todas as coisas. A gente vê no judaísmo, em algumas denominações evangélicas, essa ideia de que prosperidade e saúde vem de Deus, doença e pobreza não, é do diabo. No livro de Jó, Jó pecou. Por isso que está aí doente, leproso. Essa era a mentalidade judaica? Cuidado. Essa não é a nossa teologia. Vamos ouvir Jesus um pouquinho. Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Por quê? Porque Jesus sabia o quanto que os apegos materiais geram sofrimento. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é o quê? Combater o egoísmo. Negar a mim mesmo é combater meus critérios, meus juízos, meus gostos, são as fontes clássicas do egoísmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. O desapego do coração. Aquilo que o Evangelho de hoje disse. Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Quer ser primeiro? Seja último aqui nessa vida. Aí eu pergunto, será que dá para enxergar o sofrimento aí? Agora vamos lá. A gente fala de sofrimento a partir de uma análise objetiva, de que uma doença gera dores, sofrimento físico. Que, por exemplo, uma situação de luto, eu perco um parente meu, eu desconheço alguém que, morreu, está soltando foguete. Embora eu creio que, de repente, a pessoa assim, de muita fé, tendo certeza de que o parente viveu na graça, possa sim soltar um foguete, não está louca não. Porque esse é o grande objetivo da vida da gente. Mas vamos lá, fazendo essa análise objetiva aí. Então, quando a gente fala de sofrimento, é em função do que é a ideia de sofrimento para a maioria. Agora, pega a Santa Teresinha do Menino Jesus doente. Ela estava objetivamente sofrendo, tossindo sangue. Mas interiormente ela não estava sofrendo nada, ela estava feliz, olha aí. Então, o sofrimento está muito mais conectado com o meu modo de enxergar o problema, de atacar o problema, de enxergar a vida, do que com o que está acontecendo em si. Então, na realidade, a teologia da cruz, ela faz o sofrimento desaparecer. Quando Jesus fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz.
De repente a sua cruz é seu chefe, ou é a esposa, o marido, o filho, o irmão, sei lá. Né? A sua cruz pode ser uma condição física agora, uma doença. Então o grande convite é transmutar isso que para a maioria seria uma desgraça, seria o fim do mundo, em algo bom. Então, gente, o que eu preciso para dar a outra face? Engolir a ofensa. Às vezes isso vai doer, mas daqui a pouco a gente começa a fazer isso com facilidade, como todo hábito na vida do homem. Toda caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, o que eu preciso para não ir ao futebol, para tomar conta da minha esposa que está doente? Então, são esses pequenos sofrimentos que a gente vai precisar erradicar. Aqui agora, num primeiro momento, é sofrimento para mim, não ir ao futebol. Mas a partir do momento que eu entendo que o futebol não vai me levar para o céu, tanto quanto cuidar da minha esposa, o sofrimento vai embora. E vejam quantas vezes a gente não vai se surpreender com as revelações que Deus fez, por exemplo, aos santos. Santa Catarina de Gênova foi arrebatada ao purgatório para escrever o Tratado do Purgatório. Leia, está na internet, você baixa, são poucas páginas. Numa época que as pessoas não estavam nem aí para o pecado venial. E aí, ela fala que tem gente que paga o purgatório nessa vida, e isso daí é uma grande misericórdia de Deus, porque todos os tratados sobre o purgatório que eu já li, dizem que 1000 dias, vou dar um exemplo aleatório, 1000 dias de sofrimento aqui não se compara a um dia de sofrimento no purgatório. E é isso que vai explicar porque que aquela senhorinha tão santinha, tão boazinha, tão de reza, tão do bem, morreu depois de um câncer horroroso, passou um ano aqui, ninguém sabe da vida dela, de pecados pendentes no que diz respeito à expiação, pecados que foram perdoados porque eram graves, mas que não tiveram a devida expiação. Então Deus, em função dessa bondade, desse tanto de terço, dessa senhorinha, manda o purgatório aqui, e ela morre e vai direto para o céu. Aí ela ainda dá um testemunho doente, aceitando a cruz, edificando os outros. Não há limites para a bondade de Deus, só que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Agora, vejam aqui. Alguma coisa que eu garimpei sobre Friedrich Nietzsche, o filósofo da morte de Deus, né? Nihilista, dizia que Deus não existia. O famoso filósofo que escreveu Deus está morto. Inclusive um dia, na rodoviária, ali no buraco do Tatu, tinha essa pichação, né? Deus está morto, assinado Nietzsche. 1 a 2 semanas depois eu passei lá e tinham pichado como para pagar, né, o que tinham colocado antes, e botaram embaixo: Nietzsche está morto, assinado Deus. Então, Nietzsche se preocupava com essa questão do sofrimento, até porque ele foi um sofredor. Ele acreditava que todos os tipos de sofrimento e fracasso deveriam ser bem-vindos no caminho para o sucesso e vistos como desafios a serem superados, como os alpinistas fazem ao subir uma montanha. Praticamente sozinho entre os filósofos, considerava os infortúnios como algo vantajoso na vida. Veja, um cara que não acreditava em Deus, zero teologia, só entendendo que se o sofrimento é inevitável, eu tenho que conviver com ele, então se a vida me deu um limão, vamos fazer com ela uma limonada? Ele tenta dar uma receita de limonada. Ele escreveu: a todos com quem realmente me importo, desejo sofrimento, desolação, doença, maus tratos, indignidades, o profundo desprezo por si, a tortura da falta de autoconfiança e a desgraça dos derrotados.
Para compreender o que Nietzsche quis dizer, vale a pena escalar sua montanha preferida nos Alpes suíços. Nietzsche entendia de esforço tanto físico quanto mental. Sua vida foi muito difícil, ele viveu em permanente luta contra doenças, vertigens, dores de cabeça, enjoos, provavelmente em decorrência da sífilis que contraiu o jovem, eu diria provavelmente em decorrência desse ateísmo militante dele, dessa raiva, dessa mágoa, dessa picuinha com Deus, mas enfim, está aqui, que provavelmente seria decorrente dessa sífilis que ele adquiriu num bordel em Colônia. Era obrigado a estar sempre se mudando em busca de um local cujo clima não agravasse o seu estado. O lugar onde se sentia melhor era Siltz, no alto das montanhas no sudeste da Suíça. Ele esteve lá pela primeira vez em junho de 1879 e apaixonou-se pelo lugar. Aspas, tem o melhor da Europa com ar soberbo, escreveu. Sua natureza combina com a minha. Ele passou 8 verões em Siltz, em um quarto alugado por um fazendeiro. Lá, ele trabalhou em algumas de suas maiores obras, como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e Crepúsculos dos Ídolos. Mas seus livros não fizeram sucesso enquanto ele estava vivo, embora tenha recebido o título de professor universitário aos 24 anos. Seu pensamento destoava dos demais colegas. Ele se viu obrigado a se aposentar aos 35 anos. Pelo resto da vida viveu com pouco dinheiro e os muitos livros que escreveu foram ignorados. Ele tinha uma rotina definida. Acordava às 5 da manhã, escrevia até o meio-dia e saía para caminhadas nas montanhas ao redor do lugarejo. Nietzsche não foi viver nas montanhas só por causa do ar puro e das belas paisagens. O cenário que o rodeava espelhava suas ideias sobre si e seu trabalho. Aspas, a filosofia é o exílio voluntário entre montanhas geladas. A vida amorosa de Nietzsche foi igualmente desastrosa. Todas as suas tentativas de seduzir mulheres foram em vão. Muitas se assustaram com seu volumoso bigode. Diversas vezes ele confessou sofrer com a solidão e escreveu a um amigo casado, aspas, graças à sua esposa as coisas são 100 vezes melhores para você do que para mim. Vocês têm seu ninho juntos. Eu tenho, se tanto, um caderno. Nietzsche resolveu mergulhar na filosofia, mas sua vida produtiva foi abreviada cruelmente. Terminou seus dias na loucura, depois do famoso colapso nervoso em que abraçou um cavalo em Turim no ano de 1889. Ele voltou à pensão onde morava, dançou nu, pensou em fuzilar o Kaiser e declarou ser, entre outros, Jesus, Napoleão, Buda, o rei do Piemonte, Alexandre o Grande. Olha que tristeza. Foi posto num trem de volta à Alemanha e confinado num sanatório, onde, sob os cuidados da irmã e da mãe, permaneceu 11 anos até sua morte, aos 56 anos de idade. Uma lição que a vida difícil ensinou a Nietzsche foi que toda conquista é fruto de luta e esforço constantes. Embora imaginemos o sucesso como fácil e natural para algumas pessoas. Na visão de Nietzsche, não existe estrada reta até o topo. Aspas, não falemos de dons ou talentos inatos, escreveu. Podemos listar muitas figuras importantes que não tinham talentos, mas conquistaram seu mérito e transformaram-se em gênios. Elas fizeram isso superando dificuldades. Nietzsche dizia que sem dor, sem enfrentar a dor, ninguém consegue nada. Olha que interessante, filósofo ateu, tá? Para conseguir as coisas que valem a pena é preciso sofrer. A essência da filosofia dele é uma ideia muito simples. Dificuldades são normais, olha aí. Não devemos entrar em pânico nem desistir de tudo. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que idealizamos ser, ou seja, aquilo que nós queremos vir a ser. Por não dominarmos a receita da felicidade, nós acabamos sofrendo. Mas ele achava que não bastava sofrer. Se o único requisito para se sentir realizado fossem as dificuldades, todos seríamos felizes. O segredo está em saber reagir, olha aí, ao sofrimento. Ou, quem sabe usá-lo para criar coisas belas. Nietzsche tinha boas sugestões para isso. Ele foi dos poucos filósofos a destacar o lado bom das dificuldades e do fracasso. Ele achava que todos nós poderíamos nos beneficiar deles. Dizia que o fracasso é um tabu em nossa cultura, tratado como se fosse uma coisa que só acontecesse a alguns coitados, mas ninguém fala a respeito. E do outro lado há o sucesso. Os dois são coisas distintas. O interessante é a ideia de que na vida de qualquer um, mesmo sendo uma boa vida, sempre haverá um grau de fracasso. Pode não ser muito, mas sempre haverá. Para Nietzsche, o fracasso não bastava. Todas as vidas têm um grau de fracasso. O que torna algumas mais satisfatórias é a forma como o filósofo é encarado. Um dado que surpreende na biografia de Nietzsche é a vontade que ele sentiu de abandonar a vida acadêmica para se dedicar à profissão de jardineiro.
Esse plano ele nunca realizou, mas lidar com plantas lhe ensinou uma lição. Diante de problemas, devemos nos espelhar nos jardineiros. Eles deparam-se com plantas que têm raízes feias, pois eles são capazes de cultivar algo que parece feio a princípio, até extrair a beleza que há nele. Então vejam que a vida ia mostrando, era um cara que pensava sobre a vida, ele tinha muito tempo, estava lá nas montanhas. O que está faltando um pouco a nós é isso, a gente começar a pensar sobre as nossas situações, sobre as nossas vidas. E aí, vejam que ele chega ao ponto de dizer que mesmo os nossos sentimentos mais vis podem dar belos frutos. E aí, imaginem, aí ele erra, óbvio. A inveja, por exemplo, pode gerar só amargura, mas se conduzida do jeito certo, pode nos estimular a disputar com o rival e produzir algo maravilhoso. Então, vejam que até aí ele consegue enxergar algo que pode ser feito. Lógico que para nós, a inveja nunca vai ser lícita, né? Mas nós devemos sim ver o outro, quanto que ele trabalha bem, o talento dele, louvar e agradecer a Deus e procurar fazer igual ou melhor, mas não por disputar com ninguém, né? Pois bem, meus irmãos, então isso aí é o que Nietzsche, em poucas linhas, falava. Tem mais coisas, óbvio, um tema rico como esse, e eu quero finalizar com um videozinho. Está tudo pronto aí? Fecha, por favor, temporariamente essas janelas, logo após o vídeo liguem novamente, porque eu acho que a cereja do bolo é esse vídeo que vocês vão ver. Você sabe que é muito interessante, né? Você luta, corre para chegar a algum lugar. E aí, né, você chega no topo. E é tão difícil se manter no topo. Cara, aí você fala, agora eu vou entrar em outro estágio da minha vida. Aí o que acontece, cara? Nasce meu terceiro filho. Cara, e com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado como autista. Meu filho é uma criança especial. No primeiro momento eu tinha muita dificuldade de falar o que eu estou falando agora. Tinha vergonha, tinha receio, e o autismo é um transtorno que não tem cura, né? Não tem cura. E você lidar com isso, né? Deus me deu uma missão, uma meta que não dá para bater. Você bateu todas, né? Essa você não vai bater, mas essa vai ser o maior desafio da sua vida, porque você tem a chance de melhorar ele, você tem a chance de desenvolver mais ele. Passaram aí quase 9 anos, né? Meu filho agora faz 11 anos, lindo, maravilhoso, mas ele não fala, ele tem dificuldade de compreensão, ele não tem noção do perigo, ele às vezes abre a porta do carro e atravessa a rua, a gente quase morre do coração, porque Deus protege ele. Se passar uma cobra aqui, ele põe a mão. Então é 24 horas por dia de vigilância, nada pode acontecer com ele. E assim, ele é a minha missão de vida. E ele me ensinou que a gente não vem para cá a passeio. Que quando você entra no estágio do passeio, Deus te dá uma nova missão, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um filho autista. Porque todo autista é um ser humano, mas nem todo ser humano é um autista. Meu filho senta na beira da praia e fica em torno de 1 hora olhando as ondas. Olhando. E cada onda que vem, ele dá um sorriso. Sabe quanto custa isso? Nada. Foi ele que me ensinou. Eu tenho certeza absoluta que ele veio para essa vida para me inspirar, a inspirar pessoas mais ainda. Você que, cara, chega em casa todos os dias e o seu filho te chama de pai e você não dá a menor atenção para isso. Saiba você que esse é o meu sonho. É chegar um dia em casa, olhar para ele e ele falar, oi pai. É pequeno, né? Só que o que é pequeno para você é o sonho da minha vida. Então, não acredita nos caras que te vendem riqueza. A gente não vai chegar lá porque a gente tem mais 100 ou mais 200 na conta. A gente vai chegar porque a gente tem um propósito. E o meu propósito é fazer o bem. Ele que me ensinou isso. A vida só me ensinou a ser competitivo. Ele me ensinou a ser gente. E eu vou dizer para você, o que me inspira, o que me faz acordar todo dia, o que me faz estar aqui, o que me faz dividir conhecimento,
o que me faz estender a mão para as pessoas, é saber que de alguma forma, algum dia, eu vou ser retribuído em forma de melhoria dele. E eu ainda vou vir aqui um dia para dizer que ele me chamou de pai. E eu sei que você vai gostar. Valorize o que você tem, curta muito o que você tem. E seja feliz com o que você tem enquanto você persegue o que você não tem. Senão você vai ser um eterno infeliz, amigo. Dentro dessa limitação que recebeu. Vocês rezem e depois falam: meu filho, agora vamos agradecer porque a gente pode enxergar, porque a gente pode andar. E assim a gente começa a trabalhar um outro nível de psicologia, pautado pelos elementos da fé. Aproveitar esses pequenos momentos para educar as crianças, os jovens que hoje só querem saber de prazeres, só querem saber de baladas, né? E que muitas vezes não conseguem entender essas questões delicadas da vida. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver, né, que não é, como eu gosto de dizer, Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.